Olá, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia, nosso Esquadrão de Aço. Seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso canal. Vamos às notícias do dia, falar um pouquinho sobre a decisão da contratação do Rogério Ceni. Já está tudo acertado, só falta oficializar, segundo informações do Yuri Santana, inclusive também dos produtores de conteúdo, dos youtubers, do Pugo, do SBTV, do Para, do Barbaço, do SMP Lives, do Endo, de vários que cobrem o Esporte Clube Bahia. Já está tudo acertado, só falta oficializar. Rogério Ceni é o nosso próximo treinador do Esquadrão de Aço, e com ele a esperança da gente se manter na Série A e quem sabe até brigar por uma Sul-Americana pelo menos, ok? Mas o principal é se livrar do rebaixamento, coisa que com Paiva estava muito difícil, praticamente impossível. Não tinha a menor condição, um treinador com 9 meses de trabalho, cometendo os mesmos erros e não aceitando os erros que vinham cometendo. Então, o Paiva, por si só, decidiu sair do Esporte Clube Bahia, assim como ele falou: quando eu perceber que eu estou sendo o problema, então vou sair do esquadrão, mesmo falar dessa forma, né? O Esquadrão de Aço é a nossa forma afetiva de falar do nosso Esquadrão de Aço. Então ele disse numa entrevista na época dos 6-0, que era para ter sido demitido naquela época, os 6-0 contra o Sport, uma vergonha. Então ele disse: quando o Renato Paiva perceber que está sendo o problema para o clube, para o Bahia, então ele mesmo pede demissão. E foi o que ele fez. Diante dessa questão aí, eu vejo um problema muito sério. O Grupo City, eu sei que o Grupo City tem a tradição de não demitir treinador assim, pelo menos durante o campeonato, durante uma temporada. Ele não faz isso. Mas a situação do Paiva estava muito complicada e o Grupo City tentava, ainda continuava na esperança de que Paiva iria salvar o Bahia do rebaixamento. Se bem que para o Grupo City, eu entendo que para o Grupo City não teria problema se era rebaixado ou não, que fazia parte do projeto, se for rebaixado, tudo isso. Eu acho que não tinha isso. Nesse ponto, o Grupo City desrespeitou o Esporte Clube Bahia e subestimou o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a saída do Paiva por conta dele e não a demissão por parte do Grupo City foi uma vergonha para o Grupo City. Foi uma vergonha. Por que foi uma vergonha? Porque insistia em manter um treinador que não tinha a menor condição de se manter como treinador do Esporte Clube Bahia. Não tinha condições. Um treinador que, como já falei, há 9 meses de trabalho, continuava com os mesmos erros, os graves erros do sistema defensivo. Então, se você quer um time propositivo, você tem que ter, primeiro, eu sei que os erros não são só do Paiva, né? Aí onde entra o CFG, o Cadu Santoro. Se você tem um time que é um time propositivo, esse o seu objetivo, então faça um time, monte um elenco de qualidade, com condições de troca de peças, e que tenha um treinador também de qualidade, que saiba fazer a leitura do jogo. E não era o caso do Renato Paiva. Mas vamos falar agora sobre o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um treinador que tem grande experiência, teve muitos títulos, vários títulos por parte quando fazia parte do São Paulo como jogador. Chegou a ser treinador do São Paulo, acho que 2 vezes treinador do São Paulo, não conseguiu grandes títulos, mas fez um bom trabalho. Os melhores trabalhos como treinador do Rogério Ceni foram no
ele teve 2 vezes no Fortaleza, então fez o Fortaleza campeão da Copa do Nordeste, campeão brasileiro da Série B, campeão estadual, e também foi contratado pelo Flamengo, fez um bom trabalho e teve um campeonato brasileiro, né? Um campeonato brasileiro como treinador do Flamengo. Chegou a ser antes também treinador, no período que está no Fortaleza, saiu para o Cruzeiro, não se deu muito bem no Cruzeiro, passou pouco tempo, poucos meses no Cruzeiro, a situação ficou complicada, e daí ficou a peste também do Rogério Ceni, que é um cara complicado para lidar com gestão, para lidar com os jogadores, para lidar com o elenco, coisa desse tipo. Mas eu vejo isso de menos. Primeiro que vejo que ele amadureceu e vejo que fez um ótimo trabalho no Flamengo. Então, nesse momento, não tinha outro treinador, a não ser que fosse o Tite, não tinha outro treinador melhor do que o Rogério Ceni para assumir o Esquadrão de Aço. Então, pelas conversas que se teve, já inclusive pela publicação no tweet do Will Santana, e também ele mesmo falando na live do canal do PUC, já está tudo acertado, falta apenas o Esporte Clube Bahia oficializar, divulgar, tornar público o contrato do Rogério Ceni. Então, o que esperar do Rogério Ceni nesse trabalho agora, faltando 17 rodadas, 17 ou 18, já esqueci, acho que é 18 rodadas, faltando 18 rodadas para finalizar o Campeonato Brasileiro. O Bahia está em 16º lugar, é o porteiro da zona, tem apenas 1 ponto acima da zona do rebaixamento, se descolou um pouco do Santos, somente 1 ponto, mas nessa mesma rodada, essa próxima rodada, que o Bahia vai jogar contra o Curitiba, lá dentro do estádio do Curitiba, se o Bahia perder, né, espero que isso não aconteça, ou pelo menos empatar, e o Santos vencer, o Santos ultrapassa o Bahia. Veja a situação. Então, a situação para o Rogério Ceni, mesmo sendo um excelente treinador, também não vai ser fácil. O Rogério Ceni precisa pelo menos conseguir triunfo suficiente para que o Bahia se afaste de vez da zona da degola. E eu acredito que o Rogério Ceni tem cabedal para isso, tem capacidade, tem poder, tem capacidade, tem cabedal para isso. Mas vamos ver exatamente como as coisas vão se processar. O Renato Paiva não tinha mais nenhuma condição de continuar à frente do Esporte Clube Bahia, uma vez que os seus resultados eram cada vez mais pífios. Teve os 4-0, né, o 4-0, né, contra o Bragantino, mas aí contra o Botafogo já perdeu de 3-0, contra o Vasco, que poderia ter vencido, não perdeu, mas foi um empate com sabor de derrota. Então, a partir daí, mesmo o Grupo City não querendo, não tendo essa cultura de demitir um técnico no processo, numa temporada, a partir daí ligou o sinal de alerta, ligou o sinal vermelho, na verdade, já avisando o seguinte: olha, se tiver mais empate ou mais derrotas, não dá para continuar. Mesmo assim, o Grupo City queria continuar com o Renato Paiva. Então, eu volto ao assunto. O Paiva ter pedido demissão foi bom para o Bahia, foi bom para os torcedores, com certeza, mas eu acho complicado, problemático, não ter partido da diretoria do Esporte Clube Bahia a demissão do Renato Paiva. Deveria sim ter partido da direção do Esporte Clube Bahia no dia do último jogo, quando o Bahia empatou com o Vasco da Gama. Então foi um empate com sabor de derrota. Ok? Bom, aqui no ecbahia.com
só falta anunciar. Bahia acerta a contratação de novo treinador até 2024. O esquadrão trabalha rápido e já fecha com o substituto de Renato Paiva. O Bahia já tem um novo técnico acertado. Trata-se de Rogério Ceni, que acertou um contrato com o esquadrão até o final de 2024. A informação é do site ge.globo. Sem clube desde que foi demitido do São Paulo em abril deste ano, Ceni foi a opção encontrada pelo Grupo City no mercado ao dar prioridade para um técnico brasileiro, visando evitar passar por mais um processo de adaptação. Além disso, a diretoria da SAF desejava a contratação de um novo treinador logo após a saída de Renato Paiva, com o foco de realizar a preparação para a rodada contra o Curitiba. Maior ídolo da história do São Paulo como jogador, ele já teve 2 passagens como treinador são paulino. A primeira em 2017, em seu início da trajetória, e recentemente trabalhou de 2021 a 2023 no clube. Olha só, 2 temporadas. Em sua passagem de 18 meses pelo tricolor do Morumbi, foram 107 jogos, 50 triunfos, 28 empates e 29 derrotas. Já seus trabalhos de mais impacto foram por Fortaleza e Flamengo. Na equipe cearense, conquistou títulos como uma Série B, 2 títulos do Campeonato Cearense e uma Copa do Nordeste. Pelo Fortaleza, ele registrou um aproveitamento de 60,8% em 153 jogos, 81 triunfos, 33 empates e 39 derrotas. Pelo Flamengo, o treinador conquistou o título de campeão da Série A de 2020 e uma Supercopa do Brasil, deixando o comando do clube carioca com 59,3% de aproveitamento. Sua passagem mais discreta aconteceu no Cruzeiro, onde ficou por apenas 8 jogos no caótico ano do rebaixamento da Raposa em 2019. Essa foi a passagem que não foi boa no Cruzeiro por parte do Rogério Ceni. E aí cabe também um comentário seguinte: há quem diga, eu vejo aí até alguns torcedores reclamando porque o Paiva foi demitido, achando que foi demitido dessa forma, não sei o quê. Não foi demitido, né? Pelo que consta, ele pediu demissão porque viu que não tinha mais condições de continuar à frente do Esporte Clube Bahia, uma vez que os seus resultados eram cada vez mais pífios. Então, na verdade, ele não deu conta. Ele não deu conta e, nesse ponto, tem a hombridade de ter deixado o Bahia. Nesse ponto aí, como diz assim, parabenizo o Paiva por essa decisão. Decisão essa que deveria ter sido já da própria diretoria do Esquadrão de Aço. Mas o que acontece? Alguns torcedores acham o seguinte: o Paiva não precisava ser demitido, a culpa não é só do Paiva, tem a diretoria, tem o elenco. Sim, é verdade, mas a maior culpa, a grande culpa você tem o Paiva e a maior culpa tem o Cadu Santoro, evidentemente, manter o Paiva nessas condições ainda. Então, há quem diga também que mas tirar um treinador agora não vai, muitas vezes o time não se resolve muita coisa. O histórico já mostra que continua praticamente do mesmo jeito. Não é bem assim. Quando um treinador ele repete os seus erros, ele não tem leitura de jogos, repete os seus erros e o tempo passa, vem jogos e mais jogos e continua fazendo a mesma coisa, não há outra solução, não falo nem alternativa, não há outra solução a não ser tirar esse treinador. É melhor tirar um treinador, trocar um treinador, como se diz assim, trocar o pneu com o carro andando, do que ter a certeza que vai cair, do que ter a certeza que vai cair no precipício, né? Porque mantendo um treinador nessas condições, você teria exatamente a certeza de que o Bahia seria rebaixado. Não quer dizer que salvou já, mas temos grandes esperanças que a coisa vai mudar, pelo menos garantir o Bahia na Série A.
Então, o Rogério Ceni, nesse momento, é um bom nome. Então, eu não vejo essa história de você vai trocar agora, isso não quer dizer muita coisa, também não sou favorável à saída de Paiva, não sei o que, não adianta isso. Se você, torcedor, é torcedor do Esquadrão de Aço, evidentemente, sabia, tinha certeza, clareza, de que continuar com Paiva seria o caminho para o precipício, o caminho para a Série B. Então, vários clubes fazem a mesma coisa. E, muitas vezes, tem situações que o elenco, claro, não pode mudar o elenco, né? Inclusive fechou janela e tudo mais. Então, mantendo o mesmo elenco, um treinador chega com uma visão diferente, com uma forma de trabalhar diferente e consegue mudar o panorama. Veja agora, por exemplo, não quer dizer que já mudou tudo, que resolveu tudo no Ceará, por exemplo. Mas, entrou o Barroca, não fez muita coisa. Tinha um técnico anterior, também não fez muita coisa. Não é? E o Ceará só empatando ou perdendo. Agora, com o técnico que era do América de Minas Gerais, né? E agora esqueci o nome dele, né? O técnico que era do América de Minas Gerais, o Mancini, o Wagner Mancini, já conseguiu 2 vitórias. O Ceará já está com 41 pontos. Olha só, quem está na frente da zona de conforto, né, no G4, está com 45 pontos, por exemplo. Não é? O Vitória que está com 46, né? Então essa que é a situação. O Ceará agora já está em 8º lugar. Se o Ceará vencer e os outros 5 que estão na frente não marcarem, não pontuarem, então o Ceará já fica, digamos, mais próximo do G4. Então isso já é uma diferença. Tem várias situações. O próprio Bahia mesmo, em outros momentos, trocou-se de técnico, por exemplo. Na época, por exemplo, quando o Dado Cavalcante chegou, conseguiu evitar o rebaixamento do Bahia, né? Depois é que ficou ruim, né? Mas conseguiu uma Copa do Nordeste, conseguiu evitar o rebaixamento do Bahia, né? Depois da saída do Mano Menezes, ok? Então não é bem assim. Então nada mais justo, nada mais certo que o momento certo, né? Nesse momento certo, exatamente nesse intervalo da data FIFA, o Rogério Ceni ainda vai chegar. Acho que ainda hoje, enquanto estou gravando esse vídeo aqui às 10 horas e 18 minutos, acho que ainda hoje, daqui para o final da tarde, o Rogério Ceni deve ser anunciado, ou então no máximo à noite já deve ser anunciado, e amanhã, no sábado, o Rogério Ceni já treina o time e já começa a preparar o time que vai jogar contra o Curitiba na próxima quinta-feira. Então, contra o Curitiba, o Rogério Ceni já vai poder entrar, né? Então, nada mais justo do que nesse momento o Bahia contratar com urgência o Rogério Ceni. Então, sem sombra de dúvida, é o melhor nome, foi o melhor nome de fato escolhido. Eu, no vídeo anterior, eu li inclusive a relação de possíveis treinadores, né, que estavam livres no mercado, tanto brasileiro quanto estrangeiro, os estrangeiros mais da América Latina, e inclusive fiz uma avaliação. Vocês dêem uma olhada no vídeo que vocês vão ver os técnicos livres no mercado. Então, os mais cotados que tinha Rogério Ceni, no caso, e o Barbieri. E eu de cara logo disse, o Barbieri não dá. Entregou o Vasco na zona do rebaixamento, e até agora o Vasco está aí na zona da degola, mesmo tem que trocar também de treinador, ok? E aí teve outros treinadores, tem outras propostas, por exemplo, o Cuca, por exemplo, que tem aquele lance lá da questão do estupro, então nem pensar no Cuca, isso sim, nem pensar. E vários outros treinadores, Mano Menezes, Helman, nenhum desses vejo com a qualidade que o Rogério Ceni tem. Se o Tite pudesse, por exemplo, que seria muito caro e também não quer, seria o Tite. Mas nesse momento, com a experiência que tem o Rogério Ceni, acho um ótimo nome. Então é isso aí, bola para frente.
o Bahia agora tem como descansar. Os torcedores, pelo menos agora, ficam aliviados. Primeiro, o alívio foi com a saída do pai. Ele teve pedido demissão. E aliviados, vamos ficar aliviados, né? Agora já aliviados com o nome do Rogério Ceni para treinar o Esquadrão de Aço. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. Todos os dias nós temos novidade do nosso Esquadrão de Aço e até o nosso próximo vídeo.